Fala pessoal, tudo bem? Vamos tratar nessa aula de agentes externos de modificação do relevo. E esses agentes, tais quais o intemperismo, a erosão e a sedimentação. Meu nome é Silvestre, sou professor de Geografia e estou aqui para passar mais esse conteúdo dessa ciência linda que é a Geografia. Mas vamos tratar desses agentes externos de modificação do relevo. Também chamamos de agentes exógenos. Afinal, por que agentes exógenos? Porque, na verdade, nós temos aqui os processos que acabam modelando externamente o relevo, fazendo aquela lapidação, fazendo aquela maquiagem em todo o relevo. Enquanto o tectonismo, o vulcanismo, o dobramento acabam fazendo a modificação de dentro para fora, nessa vai ser a parte de fora para dentro do relevo. E todas essas formas de modificação tratam dentro de uma ciência conhecida como geomorfologia, que vai entender a forma que o relevo acaba se organizando. A começar então pelo intemperismo. Afinal, o que é esse agente externo de modelamento do relevo, conhecido como intemperismo? O intemperismo, ele é um fenômeno do qual cria a desagregação das rochas. Desagregação, desintegração, meteorização. É ela que vai transformar a rocha em pequenas partículas. Sabe aquele ditado bem conhecido como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Isso é o intemperismo. A água batendo na rocha vai ficar pingando, pingando, pingando e aquilo vai gerar um impacto. Este impacto nós conhecemos como intemperismo físico. Esse intemperismo, então, vai ficar gerando impacto e vai desagregando parte da rocha e fazendo toda a sua meteorização, sua desintegração. E ali, aqueles pequenos aglomeradinhos minerais acabam formando, então, esse intemperismo. Esse é aquele que nós podemos chamar de intemperismo físico, aquele do qual os processos físicos fazem a desagregação. Além desse, também o calor e o frio, com a dilatação e a contração, podem causar, então, essa desintegração de rochas partindo do meio físico. Agora, nós temos também o intemperismo químico, que é quando ocorrem reações químicas que promovem essa desintegração. Esse tipo de desintegração, por exemplo, nós temos aqui nessa forma, nessa ilustração. Uma rocha mais resistente, tal qual nós conhecemos como regolitos, são partes de uma rocha matriz, e outros tipos de aglomerados minerais que acabam fazendo, vamos dizer assim, a ligação, a massa que envolve tudo isso. A água, então, com ácido carbônico, por exemplo, vai dissolver toda essa rocha, a parte mais frágil da rocha, deixando somente os pedaços dela. Isso também chamamos de intemperismo. Uma outra forma de intemperismo que pode acontecer é quando um seixo de rio acaba ali sendo passado durante muito tempo a água e aquele material começa a se desintegrar quimicamente. Isso é um intemperismo químico. Então percebam que nós temos dois tipos de intemperismo, o físico e o químico. Podemos dizer também que temos o intemperismo biológico, que é quando a desintegração acontece devido a uma vegetação que acaba tentando colocar suas raízes sobre a rocha e ela acaba quebrando, mas ela também faz parte do intemperismo físico, uma vez que há força. Nesse sentido, temos o intemperismo, então, como a desagregação dessas rochas. Passando para o próximo estágio, nós vamos ter a erosão. Se houve intemperismo, se houve a desintegração, esse material está lá sobre a rocha matriz. Quando há algo que tira esse material dali e leva para outro ponto, nós chamamos isso de processo erosivo. Transporte. O transporte por via pluvial, por via fluvial, pluvial chuva, fluvial rio. Marinha, as ondas, as correntes marítimas, glacial, o gelo transportando, eólica, o vento carregando para lá e para cá, antrópica, a humanidade através das suas atividades transformando e levando os sedimentos de um lado para outro. Então nós temos a erosão como esse processo de transporte de material, como um processo
de retirada da sua área original. Assim, nós temos aqui 3 exemplos de erosão. Nós temos aqui a erosão glacial. Nós temos todo o material que foi intemperizado e o gelo faz uma grande camada e quando há o degelo desse processo, acaba se deslizando, acaba carregando, transportando para áreas mais baixas. Esse é a ideia que nós temos aí da erosão glacial. Agora, a erosão eólica, por exemplo, acontece quando esses sedimentos ou o processo lá de intemperismo ainda está acontecendo e o vento passa e carrega, fazendo outros bancos de areia. Sabem as dunas, por exemplo, em lençóis maranhenses, que elas se movimentam com o passar dos tempos? Aquilo nada mais é do que um processo de erosão eólica. A areia está sendo carregada, transportada de um ponto para outro através do vento. Agora, nós temos também a erosão fluvial ou pluvial, quando os rios, lagoas, as marés acabam trazendo esse sedimento e carregando esse material também de um ponto a outro, sempre mais baixo do relevo. Nós temos aqui então a erosão, o transporte desses materiais. Nós temos dessa maneira todo o material que foi intemperizado através da desagregação. Nós chegamos ao transporte e ele precisa ter um destino, um lugar onde vai ser acomodado, vai ser depositado. E aí nós temos então a sedimentação. A sedimentação é o lugar onde vai fazer a acomodação, a deposição, o armazenamento desse processo que começou lá no intemperismo com a desagregação, que veio pela erosão transportando e agora chegou e vai ser acomodado. Então nós temos as sedimentações, que é o lugar onde vão ser colocados todo esse material. E dependendo da situação, vai gerar pressão, vai gerar calor e durante muito tempo pode acontecer o fenômeno da litificação, que é a transformação desses sedimentos em novas rochas, chamadas de rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares, então, vão ser importantes para a formação e a criação de novos formatos de relevo. É importante colocar que a sedimentação sempre será em áreas mais baixas do relevo, nas áreas tais quais conhecidas como bacias sedimentares, que é onde nas áreas de planalto, nas áreas de montanha, vão sofrer a erosão, o intemperismo e vão ser levados para as áreas de planície ou depressões para formar essas áreas de bacias sedimentares. Assim, o relevo vai ser modelado com o tempo de maneira externa, através do intemperismo, da erosão e da sedimentação. Eu vou sair de cena e você vai tirar uma foto, você vai colocar aí, dar aquele print bonito para estudar bastante e a gente se encontra a qualquer hora aí. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!